Miriam, vamos voltar agora a falar com a Zileide Silva para saber como vai ficar o Congresso e o mapa político do Brasil. Zileide, o que mostram os números? PT e PMDB, Renato, como os grandes vencedores da eleição no Congresso Nacional. Os dois partidos conseguiram as maiores bancadas. Agora, o peso desse resultado nos trabalhos do Congresso, nós só vamos saber lá na frente, depois do segundo turno. Para Dilma Rousseff, eleita, seria uma tranquilidade. Ela não teria dificuldades em aprovar matérias de interesse do governo federal ou barrar CPIs. Já José Serra, eleito, teria de batalhar. Costurar os apoios um a um para não enfrentar uma oposição estilo rolo compressor. E nos estados, o Acre continua sem resultado, eleição indefinida entre Tião Viana, do PT, e Tião Bocalon, do PSDB. Em 17 estados, a eleição para governador foi decidida no primeiro turno. Amazonas, Tocantins, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Haverá segundo turno em Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Piauí, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal e Goiás. O PSDB, que em 2006 elegeu 6 governadores, agora no primeiro turno de 2010, venceu as eleições em 4 estados. Tocantins com Siqueira Campos, São Paulo com Geraldo Alckmin, Minas Gerais com Antônia Anastasia e Paraná com Beto Richa. Ainda vai disputar o segundo turno em 5 estados. O PMDB, que há 4 anos elegeu 7 governadores, venceu neste primeiro turno em 4 estados. Maranhão com Rosiana Sarney, Mato Grosso com Silval Barbosa, Mato Grosso do Sul com André Putinelli e Rio de Janeiro com Sérgio Cabral. Vai disputar o segundo turno em 3 estados. O PT, que em 2006 elegeu 5 governadores, ganhou agora no primeiro turno em 3 estados. Sergipe com Marcelo Deda, Bahia com Jacques Wagner e Rio Grande do Sul com Tarso Genro. Ainda espera o resultado do Acre e vai disputar o segundo turno em 2 estados. O PSB, há 4 anos, elegeu 3 governadores. Repetiu o desempenho já no primeiro turno. Venceu no Ceará com Cid Gomes, em Pernambuco com Eduardo Campos e Espírito Santo com Renato Casagrande. Ainda vai para o segundo turno em mais 3 estados. O Democratas, que em 2006 conquistou um governo de estado, agora elegeu 2 governadores, Rosalba Ciarline, no Rio Grande do Norte, e Raimundo Colombo, em Santa Catarina. E o PMN, que não tinha nenhum governador há 4 anos, elegeu Osmar Aziz, no Amazonas. PMDB e PT foram os grandes vencedores na eleição para o Congresso. Os dois partidos elegeram as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ainda assim, o PMDB, que saiu das urnas em 2006 com 20 senadores, agora vai ficar com 19. O PT, que há 4 anos contava com 11 senadores, vai ter 13. O PSDB passou de 13 para 10. O Democratas de 17 para 8. PTB de 4 para 6. PP tinha 1 senador em 2006, agora vai ter 5. O PDT manteve o número, 4. Mesma situação do PR, que vai continuar com 4. PSB de 3 para 4. O PCdoB passa de 1 para 2. PSOL tinha 1, elegeu 2. O PRB manteve 1 senador. PMN, PSC e PPS, que não tinham senador em 2006, passam a ter 1 senador cada. E nomes tradicionais da política brasileira não foram eleitos, como Tasso Gereissati, do Ceará, Marco Maciel, de Pernambuco e Arthur Virgílio, do Amazonas. Vai ser um congresso diferente, viu, Renato? Com velhos caciques saindo de cena. Vai ser bem diferente. Alexandre, qual é o significado dessa maioria do PT e do PMDB no Congresso agora? É um argumento do segundo turno. Né? A candidata Dilma certamente vai dizer que o povo já decidiu dar a ela a maioria no Congresso. Vai ficar mais fácil se ela for eleita, e Serra, ao contrário, vai ter que dizer que política é negociação e vai ter que negociar. Né? Qualquer que seja eleito vai ter que formar essa coalizão de governo. E o PMDB, como o Alexandre sempre diz nos argumentos dele, né? O PMDB ele pode ir para um lado ou para o outro. Ele sempre foi governo, qualquer que seja o governo. Agora, eu queria falar uma coisa final, que é o seguinte: eu acho que quem foi o grande perdedor dessa eleição?
todos aqueles que apostaram que a popularidade do presidente Lula, a alta popularidade, tornava essa eleição favas contadas, decidida de véspera. O eleitor soberano, dono do seu voto, faz o que quer. Agora, Alexandre, é importante os nomes que a Zileide citou que não conseguiram voltar ao Senado, ao Congresso: Tasso Gereissati, César Maia, Heloísa Helena, Marco Maciel, é um exemplo, Raul Jungmann também, Mão Santa e Gustavo Fruet. E também Netinho, que também foi muito antecipado pelas pesquisas. Germano Rigoto, que foi governador lá do Rio Grande, não conseguiu. Fernando Collor, que foi presidente da República, não conseguiu por uma pequena diferença. Vai o Lessa para o segundo turno com o governador Teotônio Vilela. Mas é uma renovação que acontece em todas as eleições, né? A cada 4 anos, alguns políticos mais antigos saem, né, e dão lugar a novidades. Netinho podia ser uma novidade, mas não conseguiu.